e terminar na hora marcada. Ensaio das 9 ao meio-dia. Puxa vida, como eu fico assim, maravilhado de começar às 9 e terminar ao meio-dia. Então, pontualidade para mim é algo bastante importante. Se tem algum irmão que precisa de oração nesse sentido, esse é o momento. Né? Mas, fora isso, gente, há outros motivos que devemos colocar em oração. Necessidades. Primeiro, a Andréa Rode, né, ela perdeu, o pai dela faleceu ontem, está sendo velado e será cremado também hoje. Será velado na região de Osasco, será cremado no Tabuão, no Embu? Embu das Artes. Então devemos orar por toda a família. Ele já vinha doente há alguns anos. Não me lembro se ele tinha Parkinson ou era Alzheimer. Alzheimer? Acho que era Alzheimer. Então, veio a falecer. Nós devemos orar por toda a família, né? Interessante que eu estive falando essa semana com o Gilberto. Gilberto é um presbítero da nossa igreja, também trabalha aqui junto ao Ministério de Adultos da igreja. E o pai dele faleceu nessa semana também. E estávamos conversando sobre perda do pai. O meu faz exatamente agora em janeiro 10 anos que ele faleceu. A gente nunca esquece. Eu não vou nem falar da questão de perda de outras pessoas como filho, esposa. Imagino que a dor seja ainda maior. Mas devemos orar pela Andréa, pela família. Devemos orar também pelo Alan Marino. O Alan Marino, ele está hospitalizado, está no São Luís Itaim, há exatamente uma semana, agora na verdade 8 dias, porque aconteceu na sexta-feira. Ele teve uma febre durante a noite, durante o dia, coisa assim, tomou um antifebril, melhorou, esteve aqui no ensaio do sábado passado. Passado não. Domingo não foi a banda dele? Foi domingo, é isso mesmo, ensaio passado. Então, aconteceu isso e tal. Mas, no decorrer da semana, ele veio oscilando isso e tal, e na quinta-feira, aí realmente ele estava muito mal, meio inchado, estourou muita coisa na pele. Há uma suspeita de dengue, mas ainda foi feito um exame mais detalhado, que até ontem à tarde, pelo menos, não tinha um resultado, e eu também, até agora, a Regina não me passou nada sobre esse resultado. Então devemos orar pelo Alan. Eu estive com ele no hospital. Estão, digamos assim, tranquilos por estar medicado, por estar no hospital e tudo mais. Mas ele pediu de oração que ele descubra logo o que é, né? Porque fica tratando só assim, perifericamente, né? Antifebril, tal. Não é nada que possa atacar isso. É fígado, é pulmão, é cabeça, é pé, é mão, né? Então vamos orar pelo Alan nesse aspecto. Não sei se tem algum motivo. Nós temos quase que um mês, né? Praticamente um mês que estivemos juntos pela última vez. Eu não sei se aconteceu algo aí na sua vida que você gostaria de pedir e de agradecer. A Edna, fora a cirurgia plástica na batata da perna, né? Que ela quis fazer e tal. Com mais nova. Vê que vocês não viram a cicatriz. Vocês não viram a cicatriz que ficou. Eu queria compartilhar com vocês uma história muito interessante, que teve um final bem feliz. Amém. A minha irmã, ela adotou há 27 anos atrás um bebê. Ela estava casada e ficou grávida e perdeu o primeiro filho dela. Então, nesse tempo, o pastor da igreja que ela frequentava, que era a Igreja Batista de Moema, tinha um caso assim de uma moça que morava no Paraná, que ficou grávida, filha de missionária, sabe? Também da Igreja Batista.
E a família resolveu doar a criança, não queria que ela ficasse com o filho, era solteira, né, a menina, estava na faculdade. Então, através desse pastor que conversou com a minha irmã, ele ofereceu para minha irmã e a minha irmã aceitou. Então ela adotou já na barriga da mãe, assumiu todas as responsabilidades, todos os custos, né? A moça veio para São Paulo e teve o bebê no dia 31 de dezembro, no Réveillon. Isso. E a minha irmã nunca ficou assim muito satisfeita com a história, porque foi aquela adoção brasileira, sabe? Então umas coisas assim por baixo do pano. E ela sempre se perguntou, será que essa mãe realmente queria dar o bebê, ou ela foi forçada, ou foi, sabe? E ela ficou sempre com isso na cabeça. E todas as vezes ela falava, nossa, será que essa mãe lembra desse bebê? Nos dias 31, ela sempre falava, né, no Réveillon, Dia das Mães. E aconteceu e ela procurou até o pastor algumas vezes e ele nunca quis dar informação nenhuma sobre a moça. Daí ela saiu dessa igreja, se afastou, muitas coisas aconteceram na vida dela, os anos se passaram, né? Nunca ela teve notícia da moça. Quando foi agora, antes do Natal, um pouquinho, dias antes do Natal, ela, mexendo nas coisas dela, ela achou um número do telefone da médica que fez o parto. Que inclusive essa médica também era da igreja batista. Então daí ela ligou para a médica e ainda era o mesmo telefone, ela conseguiu falar e a médica falou o seguinte, olha, Maricel, essa mãe procura esse bebê a vida inteira. Né? Ela falou, poxa vida, né? Ela tem o telefone dela, você fica à vontade se quiser ligar. Mas minha irmã me ligou assim praticamente que na hora, né? Ligou e falou com ela e falou, olha, você está sozinha? Eu disse, não, estou no trabalho, você pode ter algum problema, te dar alguma notícia? Ela falou assim, não, estou tranquila. Ela falou, olha, vão fazer 27 anos que você me deu um presente. Daí pronto, né, a moça já na hora, já desabou e tudo. Bom, final, para encurtar. Ela entrou em contato com a minha irmã conversou com o filho, né? Que se você não quiser, tudo bem, né? Mas eu gostaria muito de conversar com ela. Eu disse, olha, mãe, para mim é indiferente, né? Você que sabe, se quiser trazer ela, conversar com ela, tudo bem, para mim é indiferente. Eu não vou me opor, mas, né? Tava assim, meio pezinho atrás, mas tudo bem, né? Daí aconteceu o seguinte, ela veio na casa da minha irmã, ela ficou hospedada na casa da minha irmã. Ela veio exatamente no dia do aniversário do filho. E daí teve o encontro e foi tudo bem, né? Então agora ela se sente também assim, mais uma irmã nossa, sabe? Tá, entrou na família. E ele ficou com duas mães. Ficou com duas mães. E ele não teve pai porque a minha irmã se separou do marido quando ele tinha 6 anos, né? Então ele nunca teve um pai. Mas ela doou mesmo, filho? Ela doou, mas ela não queria, sabe? Ela Sim, foi forçada. Foi forçada pela família, né? E ela continuou na igreja. Inclusive ela hoje, ela frequenta a Igreja Batista de Curitiba, lá do pastor... Da filha? Como? Da filha? Pascoal Piragini. É, Pascoal. E ela falou que a vida toda ela procurou e sempre orou, sabe, para que Deus um dia respondesse essa oração, que ela pudesse um dia encontrar o filho dela, né? E isso aconteceu. Ela se casou, teve 2 filhas, então ele tem 2 irmãs. No mês que vem ele vai para lá, que ele quer conhecer, né? Então é isso, eu acho que são tudo coisas de Deus, né, na vida das pessoas, né? E foi uma história bem comovente. Graças a Deus. Paula? Sérgio, tá liberado, viu? Tá, joia. Agora vamos orar. Temos 1 hora de oração agora. Porque depende dos pedidos, né? Um pedido de gratidão, mas ao mesmo tempo de uma oração. Eu ano passado fraturei meu pé e fiquei de gesso, hospitalizada, fiquei em casa, meio hospitalizada e tal. E eu estou apresentando agora umas dores ao andar, né, para pisar e tudo. Meu fisioterapeuta disse que ainda é normal, mas eu ainda fico com medo de forçar tudo. Então eu queria que você estivesse orando para essa recuperação minha, para os movimentos voltarem ao normal. E 15 dias atrás também, pastor, eu comecei a sentir uma otite no meu ouvido esquerdo. Procurei um médico. Tomei um antibiótico e melhorou, mas ainda a dor não amenizou. Então eu quero agradecer pela recuperação do meu pé, mas ao mesmo tempo pela continuação do tratamento mesmo, para que o meu pé melhore e que eu consiga, né, esse novo ano andar melhor, ouvir um pouco melhor. Tá, joia.
Isso. Mas, Edgar. Para que Deus continue agindo na minha vida. Tá bom, o Edgar está um pouco ansioso por causa das coisas do trabalho. Né? Isso não é incomum para nós que trabalhamos, né? Nem do irmão. Olha, eu não quis expor tanto você, cara. Eu só quis dizer uma palavra fácil, de compreensão fácil. Você que está... É lógico. Sueli. Continuando a minha história de saúde, que é longa, eu quero agradecer porque eu já atingi meu peso. Amém. A gente quer emagrecer rápido, não consegue, mas engordar no meu caso foi difícil. Nossa, irmã, Já nossa. atingi Queria o ter peso. essa... Eu posso passar isso. Vamos colocar tudo pra ela. de poder ser assim. É mais difícil o regime para emagrecer do que para engordar. Mas eu fiquei com uma sequela do tratamento, porque eu tomei muitos quimioterápicos e eu ainda estou ligada ao hospital. E eles sabem mais ou menos o que é uma toxicidade que deu nos meus olhos, mas não conseguiram definir ainda o diagnóstico. Já estive em 2 clínicas diferentes, fiz 2 exames, um quase não se encontra nem em São Paulo, que é uma cidade tão grande, mas é aqui que eu preciso de oração para... Agora eu vou para um neurooftalmo, por causa do nervo óptico. E o outro problema é que eu vou ter que processar um banco, porque entrou um hacker na minha conta e levou as reservas que eu tinha, quero para um futuro, e isso vai dar um certo trabalho. Então, demorei para achar advogado, porque tem que ser pessoa que conhece direito bancário. E, quer dizer, eu fiquei praticamente sem nada, um valor que eu nunca tive, eu herdei diretamente da mamãe. E ou a gente faz um acordo, ou recupera, tive danos não só financeiros, como morais também, porque foi durante a minha doença. Não tinha alta médica ainda. Então são esses 2 motivos. A visão para Deus esclarecer o que é, e essa parte que é jurídica, né? Que é a primeira vez que eu vou me ver um fato tão assim, enfrentar um departamento jurídico de uma organização bancária. Vamos orar por isso também. Helena. Queria agradecer, porque eu acho que meu filho tem assim, passos pequenos, mas eu acho que ele está começando a se aproximar mais de Deus. Porque exatamente 1 ano atrás, né, em 2012, ele tinha colocado uma meta, que ele queria conseguir comprar um carro dos sonhos dele, que era um Civic. Ele estava com um Peugeotzinho, que foi o primeiro carro dele que nós compramos para ele, depois ele continuou pagando. E esse ano Deus deu esse presente para ele. Ele conseguiu comprar o carro com muito custo, através do trabalho dele, horas extras, etc. Ele comprou esse carro sozinho. E ele viu que foi muito difícil ele conseguir, mas ele percebeu que foi com o agir de Deus que ele conseguiu comprar. Foi muito difícil a venda do Peugeot, que para quem tem Peugeot sabe o quanto é difícil vender o Peugeot. E ele viu que foi exatamente a mão de Deus. E nessa situação, eu vi que eu consegui entrar com a parte de falar para ele, olha, filho, se não fosse a mão de Deus, você realmente não conseguiria vender seu carro e ter a oportunidade de encontrar um carro dos seus sonhos, que era exatamente como ele queria. Apesar da nossa situação financeira, que nós não ajudamos em nada, isso tudo está saindo do bolso dele, o financiamento tudo do bolso dele. Então ele está vendo o agir de Deus na vida dele. Então de pouco em pouco a gente está conseguindo trazer ele para Deus. Então eu estou agradecendo demais isso. Bom, queridos, eu quero agradecer a Deus pessoalmente pelo chá de bebê da netinha, da minha filha, né? Que foi sábado passado. Então aconteceu tudo bem. Lilian saiu daqui bastante tensa, porque teria que fazer muita coisa chegando lá, mas graças a Deus deu certo, graças por isso. Nós também não estivemos conversando tanto, porque foi no meio do musical que eu me mudei, então dou graças a Deus por ter conseguido me mudar, ter encontrado a casa. E
peço agora pela Thalita nesse último mês, né, de gravidez, aí que tudo vá bem com ela. Então, esses são meus motivos de oração. Eu ia falar dele, mas... Pois não, querido. Eu quero agradecer a Deus a oração do coral, né? De todos vocês que me ajudaram no sentido da Grace, minha filha, ter vindo passar o Natal aqui, né? Porque era uma coisa assim muito difícil mesmo, financeiramente, essa era a verdade. Mas Deus foi tão bom, Ele é tão bom que preparou que ela veio até antes do esperado, né? E passou um mês aqui, então foi motivo de muita alegria para todos nós, pelos meus pais que estão muito doentes, mas Deus não permitiu a gente ter um Natal triste. E agora uma coisa muito grande mesmo, de todo o meu coração também, que eu quero agradecer, é poder ter participado dessa cantata. Foi muito, muito importante para mim, alegrou muito meu coração e minha alma. Então eu quero agradecer ao Senhor, né? Você já me perdoou pelas broncas? Pelo jeito sim, né? Ela voltou. Ela fez não. E a todos vocês, e que Deus continue abençoando esse coral e que o louvor continue sendo para a honra e glória do Senhor. Amém. É muito Amém. importante para quem está lá fora ouvir esse louvor, podem ter certeza. Eu sempre ouvi falar desse coral, né? E aí vem a curiosidade, nossa, um dia eu quero ver porque é natural. Mas eu pude ver com os meus olhos e participar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Bobinho? É isso. Quero pedir pelo meu pai, né, que essa semana passou mal, hoje também, antes de vir para cá eu tive que levá-lo ao hospital de novo, e provavelmente deve ser relacionado à próstata, essas coisas que acontecem depois dos 18, né? Só que meu pai é muito durão, ele não quer ir ao médico, etc. Só que na situação que ele se encontra agora, ele vai ser obrigado a fazer uma cirurgia Querendo ou não. e se cuidar, né? Então só nessa semana eu tive que estar com ele no hospital 3 vezes, né? Para fazer procedimentos que também são meio desagradáveis, sondar e etc. Então eu queria pedir por ele para que o Senhor abençoe. Na semana ficam prontos os exames, né? Para que ele possa saber o que vai ser feito, né? Se ele vai operar e como é. O nome dele é Ivo. Ivo. Roberto. Eu queria agradecer pelos 2 meses de férias aí que estou tendo, né, até agora, mas também queria pedir para que Deus encerrasse as férias. Chega de férias, Deus. Contar com as orações de todo mundo, que chega de férias. Oração do meu neto, Guilherme, que tem 13 anos. Ele foi internado essa semana com suspeita de apendicite, mas os médicos fizeram todos os exames e constataram que tem um rim que nunca funcionou e esse rim tem vários cistos. Então, foi encaminhado agora semana que vem para o nefrologista, para os médicos, né, para avaliar. Qual o nome dele? Guilherme. 13 anos. Margarete. Eu agradecer pelas orações, pelo menino, mas teve, graças a Deus, cirurgia com sucesso. Para quem ainda não sabe, o cisto deu benigno, né? Para a glória de Deus. E está querendo correr, não posso deixar, tem que ficar no meu colo. Tá certo. Vamos orar. Nós vamos ter um café, queridos, e depois todos vamos retornar para conversar ainda sobre algumas coisas do ano. Tá certo? Doutora, eu também quero agradecer, está de Pois. volta. Amém. Amém. Rápida e ligeira. Notícias da Bena. Bena e da filha da... A filha está bem, ela veio para o Brasil Isso. agora no Natal, passou aqui, está muito bem, graças a Deus. Já voltou para os Estados Unidos? Já voltou, ela pôde ficar só 2 semanas. Sei lá, As férias das crianças. E a Bena também está bem, mas ela tem que cuidar da mãe, que a mãe está com 94 anos e está começando a dar problema. Aqui em São Paulo mesmo? Ela mora. Vamos orar. Oi. Só mais Eu quero agradecer os meus, o irmão me agradeceu 2 meses de férias, né? Os meus quase 2 anos de férias. E
porque eu tive um tratamento, né, uma depressão muito forte, porque eu perdi pai, mãe, enfim. Mas quase 2 anos. Mas o Senhor cuidou e eu já estou no desmame do tratamento, então estou voltando. Amém. Então vamos lá. Pai de amor, muito obrigado por esta manhã, por este primeiro encontro nosso nesse novo ano de 2014. Sentimos a falta de vários que ainda estão em férias, com afazeres. Mas nós que estamos aqui queremos te dar muitas graças. Dizer que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus atencioso, um Deus detalhista. E mesmo quando não conseguimos expressar essas qualidades do Senhor na nossa vida, mesmo assim o Senhor tem sido misericordioso para cada um de nós que não agimos, e tem sido misericordioso com aqueles que precisam sentir isto, ó Deus, da parte do Senhor. Mas usa-nos, ó Pai, para que sejamos a manifestação física do Senhor neste mundo. E com isso nós precisamos ser mais atentos às necessidades alheias, atentos àquilo que o outro precisa. Parece muita bobagem, mas eu acho que não há outro sentido da igreja existir senão este, ó Deus, de sermos conhecidos pelo Teu amor. Amém. Foi isso que o Senhor, por meio do Teu Filho, disse, de que seríamos conhecidos pelo amor do Senhor na nossa vida. Então, ajuda-nos. Em relação a cada motivo aqui apresentado, os deles eu não posso fazer nada, talvez nenhum. Mas dou muitas graças pela liberdade que temos em apresentá-los aqui e pedimos ao Pai que o Senhor intervenha. Se o problema é causado muitas vezes por nós mesmos, porque não conseguimos descansar, pela ansiedade, como acontece com o Edgar, que ele consiga fazer isso e que nós tenhamos uma palavra para ele também, a nossa oração por ele também. Se o problema é de saúde, pelo que ouvimos aqui, como o Guilherme, como a Sueli, como o Ivo, como o Alan, lá no hospital, os demais que puderam mencionar, ó Deus, nós os colocamos nas Tuas mãos, para que o Senhor tome conta, para que o Senhor revele, mostre o que é que precisa ser feito, o tratamento, o tempo, os medicamentos, a pessoa certa fazer o tratamento. Sempre estamos nessa dependência, ó Pai, e queremos pedir para que o Senhor nos ajude. Em relação familiares, ó Deus, pais, filhos, filhos e pais, também nos colocamos nas Tuas mãos. Agradecemos pela Grace Kelly que esteve aqui, agradeço pela Lilian, Thalita, na realização lá do chá de bebê, agradeço muito, agradeço pela história que Edna contou da sua irmã, do seu filho, da mãe biológica. Agradecemos pelo Nick, ó Deus, porque ele